Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui na Igreja Presbiteriana de Jacareí para a transmissão de mais um culto ao vivo. Aproveitando aqui esse momento, irmãos, nós estamos tendo alguns problemas aqui com a conexão. Caso aconteça a queda da internet, nós vamos continuar gravando aqui e logo após o término, nós disponibilizaremos aí tudo no canal da igreja, sem problema algum. Amém? Então vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 4, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 8. Salmo de número 4, verso 1 ao verso 8, que diz assim: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homem, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. À luz dessa palavra maravilhosa em que o travesseiro nos ensina que devemos sim nos irar com circunstâncias controversas, mas também não pecar. E o texto também diz que nós dormimos em paz, porque o Senhor nos faz repousar seguro. Descansar é uma dádiva de Deus, é um dom de Deus. E vamos descansar nessa noite à luz da sua palavra e também em oração. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos te agradecer por essa noite. Queremos te agradecer por essa oportunidade de estar nessa casa de oração. Queremos, Senhor, descansar no Senhor. Nossa alma precisa descansar e sossegar em Ti, porque há muitas coisas, Senhor Deus, que faz com que os nossos corações se irem, muitas circunstâncias controversas, ideológicas, políticas, ó Pai, que muitas vezes nos abalam. Mas eu quero te pedir nessa noite, Deus, que nós não venhamos a pecar contra Ti e nem pecar contra o próximo. Te pedimos, Deus, por essa transmissão, para que a Tua bênção e a Tua mão poderosa esteja sobre as nossas vidas. No nome santo de Jesus Cristo que eu oro e te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, vamos louvar a Deus com o hino de número 154 do cantor cristão, na voz do nosso querido irmão missionário e pastor, lá na Igreja Presbiteriana de Sumé, no Cariri Paraibano, o AD Souto. Vamos louvar com o hino 154. Nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim,
nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na cruz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Sobre a terra.
Grandioso Pai, amado Mestre, muitas graças te damos, Senhor. Muito obrigado pela nossa vida, muito obrigado pelo o seu querer para conosco, Pai. Muito obrigado. O Senhor disse que não seria fácil, Pai, mas mesmo assim nos mantemos firmes e em pés nos seus ensinamentos, ó Pai. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos mantenha firmes na sua palavra, ó Pai, e que não nos desviamos delas. O Senhor prometeu, ó Pai, que não seria fácil, mas mesmo assim o Senhor se mantém soberano para a nossa vida. Mesmo assim o Senhor é Pai, mesmo assim o Senhor é Mestre. Então, gostaria de agradecer pelo cuidado para conosco, para a sua vida para conosco, ó Pai. É isso que eu peço, agradeço, em nome do seu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.
Amém. Graças a Deus, irmãos, estamos aqui superando os problemas técnicos, os problemas virtuais. Eu conto com a compreensão de todos os irmãos. Hoje nós estamos com uma equipe bem reduzida, somos apenas 5 pessoas, aqui na verdade 6 contando comigo, né? E eu quero já entrar nessa mensagem, sem querer perder muito tempo, né? Falando aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11, verso 20. Hebreus, capítulo 11, verso 20. É apenas um verso que nós vamos ler nesse momento, porém, eu já te preparo para que você mantenha a sua Bíblia bem aberta, porque nós vamos passear em alguns eventos da vida desse herói da fé que se chama Isaac. Mensagem de hoje, a fé definida e ilustrada na vida de Isaac. O texto sagrado diz assim: pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Feche seus olhos, onde quer que você esteja, diante aí do seu aparelho eletrônico em que você está assistindo, ou então a sua própria televisão, que não deixa de ser um aparelho eletrônico, na verdade, e vamos orar. Senhor, queremos te agradecer mais uma vez por essa oportunidade de estar servindo ao Senhor, cultuando o Senhor e dando, Deus, essa oportunidade à tua igreja, ao teu povo, Deus, de se reunir, mesmo com o celular em mãos ou frente a uma televisão, de participar, Senhor, deste momento virtualmente, mas na certeza de que estamos unidos, Senhor, no mesmo espírito, numa mesma expectativa, que é ouvir a tua palavra, a exposição, para sermos edificados, para que a nossa fé cresça, se desenvolva, para que sejamos, Senhor Deus, não mais meninos ou crianças na fé, mas que sejamos homens maduros, mulheres maduras, fiéis, Senhor, à tua palavra, aptos para ensinar a outros, ó Pai. Que a tua bênção nessa noite, Senhor, esteja sobre as nossas vidas, que o teu cuidado, que a tua direção, que o teu Santo Espírito nos conduza em graça, em sabedoria e em eficácia, no nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos irmãos, a gente está numa caminhada aqui dentro desse capítulo 11 de Hebreus, um capítulo que está falando basicamente sobre a fé e como que essa fé é, como que ela é definida e como que ela é ilustrada na vida desses homens e mulheres que estão aqui relatados, registrados. Suas vidas, na verdade, são grandes faróis dentro do Antigo Testamento que apontam para uma fé sincera, uma fé genuína e para um Deus todo-poderoso que capacita os seus. Porque uma coisa é certa, meu irmão e minha irmã, Deus não chama nenhum capacitado. Deus chama pessoas que não têm nenhum valor, que não têm nenhum prestígio, que muitas vezes não têm nenhuma capacitação formal, mas Ele mesmo capacita essas pessoas para que sejam instrumentos poderosos em suas mãos. Um grande exemplo que a gente já falou foi Abraão e Sara. Esses dois eram incapazes de ter filhos. No entanto, Deus, de maneira poderosa, soberana, graciosa e amorosa, deu a eles um filho. E esse filho se chama Isaac, filho único de Abraão e Sara, o segundo patriarca, e que a vida dele já começa num vislumbre de fé. Se você se lembrar, lá em Gênesis 22, Abraão sai com seu filho numa caminhada de 3 dias até o monte, para ali sacrificar o seu próprio filho. Em nenhum momento nessa trajetória nós vemos Isaac questionando ou dizendo que não acompanharia seu pai nesse grande sacrifício. Ao aproximar-se do lugar, Isaac pergunta: pai, temos a lenha, temos o fogo, temos tudo, mas cadê o cordeiro? Né? E ali Abraão vai dizer: Deus providenciará para si um cordeiro. E o mais curioso, que esse jovem é amarrado, é colocado sobre o altar, e pelo menos as Escrituras não registram nenhuma atitude contrária, de resistência, mas você vê na vida de Isaac, já desde o início, um desejo de entregar-se. E, conforme Abraão já tinha falado pela fé, Deus providenciará para si um cordeiro, e foi providenciado
esse cordeiro. Mas a história de Isaac avança. Ele está agora passando por um período de luto, porque a sua mãe faleceu. Ele está com 40 anos, seu pai está preocupado porque ele também está velho e ele precisa deixar toda a sua herança para o seu filho, o filho da promessa. E a primeira coisa que a gente vê é isso, que Isaac se casa aos 40 anos, mas dentro da vontade de Deus. Abraão envia um servo e traz até ele uma santa mulher de Deus chamada Rebeca, uma mulher trabalhadora e dedicada. E diz o texto sagrado lá em Gênesis 25, versos 19 a 20, um resumo dessa história. E diz assim: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã e irmã de Labão, o arameu. E a gente vê aqui a providência amorosa de Deus na vida desse rapaz. É engraçado que no sábado passado, eu estava juntamente com os adolescentes num encontro virtual através do Zoom, de um aplicativo de comunicação, de reuniões e coisas do tipo, e falávamos sobre isso. E uma das coisas que eu pontuei para os adolescentes foi, olha, não temas em relação ao seu futuro, e não temas em relação aos relacionamentos, quem você vai namorar ou não vai namorar, ou não temas porque você está perdendo, grandes oportunidades aqui na sua adolescência de conhecer jovens, de conhecer moças. Não se preocupe com isso. Deus já reservou para você um futuro garantido e certo. E é sobre isso que a história de Isaac fala, porque Isaac abençoa seus filhos, Jacó e Esaú, sem saber nada sobre o futuro. Pela fé ele abençoou esses filhos. E aqui a gente pode trazer pelo menos duas aplicações, uma para os filhos e outra para os pais. Pela fé, abençoe os seus filhos. Pela fé, ore por eles. Pela fé, invoque a bênção de Deus sobre as suas vidas, na certeza de que Deus é aquele que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor. Pela fé, peça a Deus para que guarde os caminhos de nossos filhos. Peça para que Deus dê a eles um futuro próspero, bem-sucedido e, acima de tudo, na presença santa de Deus. E eu preciso te dizer uma coisa nessa noite. Isaac é esse exemplo de fé, que ele também ora pela sua esposa, porque ele vai ser pai aos 60 anos. Esse é o segundo ponto a respeito de sua vida. Isaac orou por sua mulher durante 20 anos e foi pai aos 60 de gêmeos. Tenta imaginar que situação curiosa, Por exemplo, eu aqui nessa noite estou com 2 diáconos. Um que já é pai de um menino já grande, que já está pronto para casar, já está noivo, e outro com 2 crianças menores. Mas tente imaginar, aqui eu estou pensando aqui com o seu José, Seu José chegar em casa, e Janete falar, estou grávida, e de gêmeos. Eu acho que se fosse hoje, cairíamos para trás, não é verdade? Que surpresa seria essa? A diferença aqui é que no caso de Isaac e de Rebeca, eles muito desejavam ter um filho, porque era a promessa, era a geração que iria aumentar, a descendência que iria aumentar conforme a promessa do Senhor. Eles estavam ansiosos pela promessa que foi proferida sobre as suas vidas. E agora Isaac, no capítulo 25, verso 19 e 26, vai dizer que Isaac orou ao Senhor por sua mulher porque era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E olha que ponto interessante. O texto de Hebreus, capítulo 11, verso 20, está dizendo que ele orou pelos seus filhos, que ele abençoou os seus filhos sobre as coisas que eles ainda estavam por vir. E ele emite essa bênção sobre os seus filhos. E olha que curioso. De onde vem essa experiência de crer que Deus abençoa? Durante 20 anos, esse homem pôs os seus joelhos no chão para orar pela sua esposa. E aqui vem o segundo aspecto. Nós falamos sobre orar pelos nossos filhos, mas maridos, precisamos desesperadamente orar pelas nossas esposas.
De repente, nossas esposas não estão estéreis, literalmente. Mas, de repente, existem áreas da vida que precisam florescer, que precisam avançar, que precisam prosperar, que precisam crescer. E tem certas coisas que Deus requer de nós: oração, intercessão, busca, colocar-se na presença do Senhor, como diz o bom pentecostal, colocar a boca no pó e invocar a bênção de Deus, pedir àquele que tudo pode fazer pelas nossas vidas. No entanto, como todo grande herói da fé, não é apenas um homem que crê na bênção de Deus, não é apenas um homem que ora 20 anos pela sua esposa, não é apenas esse homem presente, amoroso. Alguns vão dizer que dentre os patriarcas ele é o mais manso, ele é o mais generoso, ele é o mais fiel. No entanto, ele falha, infelizmente, como pai. E o verso 28 diz que Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Infelizmente, Isaque tinha um calcanhar de Aquiles, que eram seus filhos. E sendo eles gêmeos, ele sentia mais empatia, mais simpatia pelo filho mais velho, que era um caçador, que saía para encontrar animais e buscá-lo e fazer excelentes comidas e pratos gostosos, que ele, num determinado momento, vai pedir que ele faça isso, e ali vai acontecer aquela tramóia toda em que Rebeca e Jacó vão simplesmente enganar o patriarca Isaque, e ele vai abençoar a Jacó pensando que está abençoando a Esaú. No entanto, ele tem a certeza da bênção do Senhor. E se nós olharmos a história tanto de Jacó quanto de Esaú, apesar dos erros de Esaú, ele também prosperou muito na sua vida. Ele também cresceu muito, ele também conquistou muito, ele também se tornou uma pessoa célebre no seu tempo, apesar de estar em vários momentos longe da direção e da vontade do Senhor. E aqui a gente precisa trazer essa aplicação, principalmente para nós que temos mais de 2 filhos. Não podemos agir com predileções, não podemos cuidar da nossa família dando mais atenção a um e desprezando a outro. Precisamos ser bons administradores do nosso tempo e dos nossos sentimentos pelos nossos filhos. Temos que ter muito cuidado, muita reserva, para que eles não se sintam em algum aspecto omitidos ou defraudados. Devemos abençoar os nossos filhos, devemos abençoar a nossa esposa, mas não podemos cair nesse erro tão comum de Isaque. Mas Isaque foi um homem também conduzido por Deus. Deus era presente na sua vida e Isaque era submisso a esse Deus. E no capítulo 26 de Gênesis, do verso 1 ao verso 6, diz que: e sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas as terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E Isaque ficou em Gerar. Olha que curioso. A mesma promessa que foi dada a Abraão, agora o próprio Deus está se revelando a Isaque e dizendo que vai fazer dele um homem próspero, mas que ele deveria obedecer a sua lei e os seus estatutos. E aqui entra um aspecto ilustrativo da fé. Como eu tenho sempre dito aqui, fé não é pensamento positivo, não é salto no escuro, não é uma sensação. Fé é obedecer aquilo que Deus nos revelou. E nós temos as Sagradas Escrituras completinhas. Gênesis, o início, Apocalipse,
o fim. E agora o que Deus requer de nós? Que andemos humildemente em sua presença, que obedeçamos os seus mandamentos, que nos agarremos a essa palavra como palavra infalível, inerrante, autoritativa para com as nossas vidas. E uma coisa é certa, à luz de todos esses grandes heróis da fé, apesar das suas fraquezas, apesar das suas limitações, apesar, meus irmãos, dos seus pecados, eles foram obedientes. E naquilo que estava ao alcance deles em obedecer, eles obedeceram. Isso me faz lembrar a própria história de Davi. Davi dificilmente você vai ouvir por aí, né, pessoas pregando muito sobre o adultério dele. Mas você sempre vai ouvir sermões dele derrubando gigantes, dele vencendo batalhas, dele conquistando reinos e dele avançando. Por quê? Porque o pecado dele foi muito pequeno diante de uma fé, diante de uma obediência tão grande que ele manifestou. E muito mais, porque Deus foi fiel e poderoso na vida de Davi. Mas voltando aqui para Isaac, Isaac também, infelizmente, comete mais um erro. Além do erro com o seu filho, ele comete o mesmo erro do seu pai. Ele segue as pisaduras de Abraão, tanto na fé, tanto como andar com Deus, como também no omitir e no mentir. Olha só, Gênesis 26, verso 7 diz assim: perguntaram-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Olha que curioso. E aqui, irmãos, tem um alerta. Podemos ser servos fiéis, podemos ser obedientes à palavra de Deus, mas sempre haverá um ponto de tensão na nossa vida, sempre haverá um pecado que vai simplesmente nos expor e nos colocar no nosso devido lugar. E no caso aqui fica muito evidente que Isaac aprendeu essa prática com o seu próprio pai. E daqui nasce aquela lição comum que a gente ouve por aí, que os nossos filhos seguem os nossos passos, copiam as nossas ações, até porque eles querem muitas vezes, principalmente quando pequenos, querem chamar a nossa atenção, querem nos agradar. Mas aqui Isaac não era uma criança, já era um homem com mais de 60 anos. Então, ele simplesmente seguiu as diretrizes que ele aprendeu ouvindo, com certeza, sobre as histórias mirabolantes da vida de Abraão. E aqui a gente precisa pensar um pouquinho. Que tipo de exemplo que eu vou deixar para os meus filhos? É claro, meus irmãos, que nós não podemos também ser moralistas, no sentido mais pejorativo da palavra. Devemos ser realistas diante da palavra, porque a palavra de Deus deixa muito claro que não somos santões, santarrões, ungidões, nada disso. Somos pecadores, mas somos chamados a viver pela fé. Nossos filhos verão os nossos erros, eles verão as nossas falhas. E é importante que ensinemos os nossos filhos que somos pecadores, que só há um justo, e esse justo é o Senhor Jesus. E é a Ele que nós recorremos quando nós pecamos. É a Ele que nós pedimos ajuda, é a Ele que nós pedimos perdão. E isso também, meus irmãos, é um ensinamento maravilhoso para os nossos filhos, porque a pior coisa que pode acontecer com eles é eles se tornarem fariseus moralistas, achando que eles não erram, não pecam, ninguém da sua família erra, todo mundo é justo, todo mundo é certo, todo mundo é santo e está todo mundo errado. Vamos combinar uma coisa? É horrível ter que lidar com pessoas que não conseguem se ver no espelho da vida ou através do espelho da palavra de Deus, que mostra muito claramente quem nós somos. E é engraçado que a palavra de Deus não esconde os pecados desse homem, não para humilhar esses homens, mas para revelar o tamanho amor de Deus pelas nossas vidas. Como diz o versículo mais famoso do Novo Testamento: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com certeza você ama seus filhos, você ama seus parentes, você ama até mesmo alguns vizinhos. Outros vão ter dificuldade, talvez, de amar até a sua sogra. Mas olha que curioso, Deus nos amou sem fazer acepção de pessoas. E isso é tremendo, porque a palavra de Deus tem como fim último glorificar esse Deus em todas as suas ações. Um outro aspecto que a gente pode aqui destacar da vida de Isaac, esse herói da fé, é que ele também foi perseguido por inveja. Olha que curioso, o que a gente está vendo na vida desse homem? Um homem que na sua juventude não temeu se entregar. Um homem que aos 40 anos estava solteiro e de maneira providencial foi dado a ele uma esposa. Um homem que depois aos 60 anos se torna pai. Mas infelizmente falha na criação dos seus filhos. Depois ele vai peregrinar, Deus aparece para ele, dá promessas a ele. Mais uma vez ele falha, dizendo que sua esposa era apenas sua irmã, podendo trazer uma situação totalmente controversa para a sua própria vida, para a sua história. E ele segue aqui o mesmo passo de Abraão. No entanto, Isaac também aprendeu com as lutas da vida, com as perseguições da vida. E ele nos ensina algo muito tremendo. Se você for para Gênesis 26, do verso 13 ao verso 25, vai dizer assim: enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Uma paradinha aqui rápida. Veja que nas Escrituras não há problema nenhum em uma pessoa se tornar rica ou até mesmo riquíssima. O problema é quando os nossos corações estão nas riquezas e não no Senhor. Possuía ovelhas, verso 14, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Olha que curioso. A prosperidade dele foi tão grande, ele se tornou um homem com tantas posses, que o Abimeleque simplesmente se levanta contra a vida dele. Algumas pessoas do derredor chegam e fecham as suas cisternas e o expulsam dali. Curiosamente, sabe o que acontece aqui? Sabe o que Isaac faz? Absolutamente nada. Ele guarda o silêncio. Ele se coloca diante daquele que é Senhor de tudo e de todos, e acima de tudo, aquele que lhe deu a bênção da terra. E olha que curioso, ele vai sair dessa terra em silêncio. E diz o verso 17, então Isaac saiu dali, acompanhou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar, olha que curioso, mais uma vez, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então, olha só, perdeu mais um poço. Cavaram outro, verso 21. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor. E prosperaram na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Senhor, teu Deus Abraão, Deus de teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Olha que curioso. Ele foi saindo de terra em terra, de lugar em lugar, fechavam as cisternas que ele abria. E olha, ele não contendia. Ele permanecia fiel porque ele se lembrava da promessa. E mais uma vez aqui, Deus aparece a ele
e fala, ele promete as mesmas coisas que havia dito antes. Aqui a gente tem um exemplo de fé maravilhoso. O que a fé faz na vida da gente? Por que esse homem não contende? Por que esse homem não briga pelos seus direitos? Porque ele sabe quem é o seu Senhor, ele sabe de quem é a terra, e ele sabe que tudo que está acontecendo ali vem da mão do Senhor, é propósito do Senhor, e ele continua a peregrinar porque ele sabe que Deus deu uma promessa a seu pai de lhe dar uma terra que se chamava Canaã. Ele também sabe dessa mesma promessa porque o próprio Deus falou a ele. Irmãos, muitas vezes, nas nossas brigas, nas nossas contendas diárias, acontecem porque nós não temos a dimensão espiritual das coisas. Às vezes, de repente, você que está assistindo está lá com uma briga judicial, processos por causa de uma casa, por causa de um carro, por causa disso ou por causa daquilo. Não estou dizendo que você não deve fazer o que é correto e buscar na justiça aquilo que é seu por direito. Mas é mais importante ainda saber que todas essas coisas que estão aqui ficarão por aqui mesmo, viu? Elas não vão conosco para o céu. E Isaac tinha essa dimensão. E olha que curioso, o último aspecto da sua vida, Isaac era esse homem tão manso e generoso que eu disse no início. E do verso 26 ao verso 33, olha o que acontece de Gênesis 26. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate e Ficol, comandante de seu exército. E disse-lhes Isaac: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícias do poço que tinha cavado. E lhe disseram: achamos água. O poço chamou-lhe Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Ou seja, por causa da fé desse homem, no Deus que lhe dá a terra, que lhe abençoa, que lhe faz a promessa, que lhe guarda, que lhe promete uma descendência próspera, ele se mantém manso e generoso. E o que Deus dá em troca? Até mesmo a reconciliação dos seus inimigos. Isso é engraçado, que havia, no tempo de Jesus, Jesus também foi chamado de manso e humilde, e ele mesmo fala: eu sou manso e humilde de coração, aprendei de mim. No dia do seu julgamento, o que vai acontecer? Tanto Herodes quanto Pilatos não se falavam e voltaram a se falar para tratar a causa de Jesus. Esse é o efeito da fé nas nossas vidas. Nós não precisamos nos desgastar com brigas, com cóleras, com iras. Nós não precisamos nos desgastar com bate-boca, principalmente nesse tempo pandêmico em que a internet vira um muro de lamentações e de iras e de manifestações desagradáveis, ou como diria uma repórter, extremamente deselegante. Por causa da fé, da sua mansidão, sua generosidade, até mesmo os seus opositores reconhecem nele a bênção do Senhor. E aí, a gente volta a Hebreus 11, 20. Pela fé, igualmente, Isaac abençoou a Jacó e Esaú acerca de coisas que ainda estavam
para vir. O que nós precisamos abençoar sobre questões que ainda estão para vir. Eu não sei o que o futuro nos reserva. O que eu sei é que Deus já está lá e que já preparou o lugar. Logo, não preciso me preocupar. O que eu preciso fazer é descansar nos braços do Senhor. Que Deus, assim, nessa noite, nos abençoe com essa palavra e nos estimule a ter uma fé verdadeira, genuína, que não é uma fé de sentimentos, nem de bases filosóficas ou de afirmações positivistas, do tipo, a fé é um salto no escuro. Não. A fé é uma obediência a um Deus que nós não vemos, mas cremos na convicção de que Ele é real e de que Ele nos conduz. E essa fé, essa convicção é tão profunda que nos leva também a ações reais, como foi na vida de Isaac em todo o seu proceder. Mas lembre-se, isso não quer dizer que não falharemos. Falharemos sim. Talvez falharemos na família, falharemos na mentira ou em alguma coisa. Mas nós temos um advogado diante do Senhor que intercede por nós. E essa é a nossa garantia e a nossa certeza. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por mais uma noite de transmissão. Muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pelo teu carinho. Que a tua palavra nessa noite, Senhor, nos instrua, nos direcione, nos confronte também, Senhor. Muitas vezes, Senhor, queremos comprar brigas, comprar discussões e coisas do tipo, coisas que não precisamos. Ensina-nos, ó Deus, a viver em paz pela fé, porque homens de fé vivem em paz, sabem que a sua morada não é aqui, sabem que a promessa não se estende apenas às coisas daqui, mas se estende à eternidade. Senhor, que tenhamos esse coração sincero e essa perseverança na oração, como Isaac teve pela sua esposa e como ele também o declarou sobre a vida de seus filhos. Que a tua bênção, ó Pai, também nessa noite esteja sobre as nossas vidas, em o nome santo de Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, graças a Deus, conseguimos chegar aqui a mais o final de uma transmissão. Tivemos alguns probleminhas técnicos no início, mas graças a Deus tudo está dando certo aqui. Quero apenas dar um aviso para este sábado. O Rodrigo, presidente do nosso diácono, está aqui conosco e já pediu para avisar. Sábado agora, das 9 da manhã até as 12, ou seja, o horário do almoço, meio-dia, os diáconos estarão aqui num plantão para receber os donativos, aqueles alimentos que são usados para compor, formar as nossas cestas básicas. E se você também tem uma oferta ou um dízimo para entregar, você poderá fazê-lo também neste sábado. Então guarda aí, sábado agora, das 9 da manhã até as 12, plantão dos diáconos para as primícias, ofertas e dízimos. Queridos irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe poderosamente a vida de todos. Tenha um finalzinho de quarta-feira abençoado na presença do Senhor, sabendo que Ele já está na nossa quinta-feira. E se não houver quinta-feira, haverá eternidade para as nossas vidas. Que Deus abençoe a todos e todas. Fiquem todos com Deus. A paz.